Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu trouxe um conteúdo aí de um livro interessantíssimo. Aliás, o melhor livro sobre investimentos que eu já li, tá? Mas antes de falar sobre ele, eu queria te pedir que você me ajudasse. Infelizmente, o YouTube não tem indicado aí o conteúdo do canal. E como eu não posso contar com o algoritmo do YouTube, mas eu posso contar com você, peço que você deixe o like, comente qualquer coisa nos comentários, tá? E por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam vir a se interessar. Me ajude a tornar, valorizar meu trabalho e a tornar o meu canal mais relevante, tá bom? Peço também, aliás, sugiro que você desenvolva o hábito da leitura. Então, já li livros, pelo menos assim, eu acho que os 20 livros mais famosos aí sobre investimento eu já li todos. E diversos autores que tiveram bom retorno investindo em ações, todos eles tinham essa característica em comum. Aliás, essas características, que é o hábito da leitura e ser curioso. Então, pratique. E um alerta que eu faço sobre o hábito da leitura para você é o seguinte: se você frequentar redes sociais aí, você vai ver que parece que o bonito é você ler a maior quantidade de livros possível, o mais rápido possível, e fazer aquele 50, 100, 200 livros lidos ao ano. Não. Isso não é um hábito saudável, tá? E é muito pouco provável, a menos que a pessoa seja um computador, que ela consiga absorver o conteúdo de 200 livros no ano, ou mesmo 50 livros em um ano. Você tem que ler o livro, você tem que entender, tá? E esse livro aqui, ele é um livro complexo. Você não vai sentar ali na página 1, ficar passando a página até 400 e pronto, entendi o livro. Não é assim. Esse aqui não. Então, vá com calma, lê capítulo por capítulo, entende o que está sendo explicado ali, tá? Porque esse livro é fantástico. É o melhor livro de investimentos que eu já li. Então, ele é um livro para ser estudado. Tá com dúvida? Vai no Google, bate lá. Tô lendo o livro aqui, tá falando ali que stocks ganhou de bonds e bills. O que é stocks? O que é bonds? O que é bills? Eu não estou familiarizado com esse termo. Vai no Google, pesquisa, depois você volta a ler seu livro. Vai com calma. Lê um capítulo por dia, tá? Ou, se for complexo para você, lê um capítulo por semana. O que tem? Tá? Você não tem obrigação de... É um livro, não é uma corrida de 100 metros. Você não precisa terminar ele pra ontem. Tá? Então vai com calma que você vai... Eu tenho certeza que esse livro vai agregar muito na sua vida. E eu já te adianto que, embora eu tenha feito um bom trabalho aqui em resumi-lo, e eu vou resumir por capítulo. Tá? Então eu vou falar muito sobre ele aqui. Esse vídeo vai ser longo. É impossível resumir esse livro sei lá, poucas horas de conteúdo. Esse livro é fantástico. Então, assim, adquira o link para você adquirir, e de quebra você ainda vai me ajudar com a pequena remuneração da Amazon. Tá aqui na descrição, junto com o grupo do Telegram, para você participar aí com a gente poder conversar sobre investimentos, tá bom? Mas adquira. Esse livro pode mudar a sua vida, de fato. Bom, dei os recados e agora eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo em relação ao livro. A primeira coisa que eu tenho que te falar, esse gráfico ele já vem logo na página 6. É o conteúdo que ficou mais famoso desse livro. Tá? Você bater no Google aí o gráfico Jeremy Siegel, gráfico investindo em ações a longo prazo, gráfico performance das ações, vai aparecer no longo prazo, vai aparecer esse gráfico aí para você no Google, tá? Ele é amplamente divulgado. E ele é o que exemplifica o argumento do livro, tá? Então já te adianto também que dentro do livro tudo te leva à conclusão, tá? Esse título é a conclusão do livro, que a melhor performance possível você só vai encontrar investindo em ações no longo prazo, tá? É o título do livro. E basicamente o que o Jeremy Siegel levanta diversas dezenas de hipóteses e comprova uma a uma, refuta o que está errado
te mostre o que está certo, tudo em prol do argumento do argumento correto em relação ao livro, que é: você só terá uma boa performance investindo no longo prazo se você comprar ações. Tá? Então vamos lá. Foram feitas revisões do livro e os dados foram acontecendo crises econômicas, por exemplo, e o autor ou quem detém o direito os direitos do livro vem atualizando. Então o livro ele já foi revisto, se não me engano, está na 5ª ou 6ª edição. Eu tenho esse daqui, né, da foto, tá? Então já é a 5ª edição, já passou por 5 adaptações, acréscimos de conteúdo, tá? Essa última edição que eu tenho, o último acréscimo que foi feito foi o da crise de 2008, que é o capítulo 2, que eu vou falar aqui mais na frente. Mas enfim, saiba que além de ser uma ótima obra, o autor continua atualizando esse livro. Então é possível, por exemplo, que daqui a alguns anos esse livro seja novamente atualizado, falando sobre essa crise que nós tivemos aí em 2020, sobre essa nova crise que nós temos aí, que está acontecendo na Europa, e que eu não posso citar o nome, senão o algoritmo nefa meu vídeo. Tá? Mas provavelmente ele será atualizado e novos conteúdos serão tragos com o passar do tempo. Tá? Não sei se vocês estão familiarizados com revisões de livros, mas livros muito bons e autores muito competentes costumam atualizar seus livros, tá bom? Então, beleza, vamos lá entrar para dentro do livro, do conteúdo do livro. Deixa eu pegar meu roteiro aqui. Bom, no capítulo 1, o autor apresenta para a gente vários argumentos favoráveis ao investimento em ações. Tá? Então, traz o contexto histórico de várias crises, como por exemplo a bolha.com, e introduz algum conteúdo sobre a crise de 2008. Tá? Já no capítulo 2, ele explica os motivos e a mecânica, as consequências da crise de 2008. Tá? Então, assim, é um livro, como eu já te disse, para se estudar. Esse capítulo 2 é uma aula de economia. Tá? Tem muito, embora essa crise tenha acontecido, nós estamos em 2022, então aconteceu há 14 anos atrás, pode parecer muito tempo para você, mas historicamente é um período muito curto. Então tem muita coisa a ser aprendida nesse capítulo aqui. Problemas recentes, problemas que não foram resolvidos, problemas que, por exemplo, podem acontecer aqui no Brasil, tem consequências que ainda podem vir a acontecer aqui no Brasil. Então é um capítulo sensacional, e já te adianto também que entender de economia é essencial para você saber alocar bem o seu capital em ações, tá? Para você investir bem, e tenho certeza que esse capítulo vai agregar muito para você aí. O capítulo 3 também fala bastante de economia, porém ele explica a mecânica e a correlação entre vários mercados, como o mercado de ações, o mercado de imóveis, mercado de títulos públicos, mercado de commodity, varejo, entre vários outros. Tá? Ele correlaciona esses vários mercados com momentos econômicos, variações econômicas, tá? Então, economia no geral e política governamental. Então, quando o governo quer financiar alguma coisa, ou deixa o juro mais baixo do que deveria, como que isso impacta tal mercado? Nesse capítulo você vai ter uma noção disso, tá bom? Uma observação interessante para a gente fazer sobre o capítulo 3 é o poder do dólar, tá? E a força dos Estados Unidos. Então, esse capítulo demonstra muito que os problemas locais nos Estados Unidos, quando eclodem esses problemas, ele acaba afetando o mundo como um todo. Porque o mundo como um todo depende do dólar e, de certa forma, depende também da economia americana. Então, quando você, por mais que esse livro se atente basicamente ao mercado americano, entenda, é muito pouco provável ou pouquíssimos problemas que ocorrem na economia americana não impactam o resto do mundo.
tá bom? Então, entende que aqui, de certa forma, você também está aprendendo sobre possibilidades no Brasil, tá? Tem muita coisa que acontece nos Estados Unidos que impacta o Brasil e o mundo como um todo, tá? Capítulo 4. E esse capítulo é interessantíssimo. Fala um pouco de um problema futuro. A gente já identificou esse problema, a gente já sofre algumas consequências desse problema, porém o pior ainda está por vir, que é no caso a crise dos benefícios fiscais. Então você vai pegar uma série de fatos, de acontecimentos que vão nos levar, né, vão levar a política pública de benefícios fiscais futuro pro ralo, que é o que? O envelhecimento da população. Então a população as pessoas estão vivendo cada vez mais, tá? Uma inversão da taxa, uma inversão da pirâmide etária. Então, na geração dos baby boomers, ali, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, né, que é a geração baby boomer. Para você identificar aqui na idade, eu tenho 31 anos. Então, meus pais seriam os baby boomers, né? As pessoas com 50 por aí para mais, né? As pessoas que nasceram no pós Segunda Guerra Mundial. Na época que eles nasceram, tinha uma alta taxa de natalidade. As gerações que vieram após elas, após os baby boomers, têm uma baixa taxa de natalidade. Então, por exemplo, meus avós, eu tenho pro lado de pai, minha avó teve 16 filhos. Pro lado da minha mãe, minha avó teve 4, tá? E meu pai e minha mãe teve 2 e eu não tenho nenhum. Então, inverteu essa pirâmide etária. E qual que é o problema de inverter essa pirâmide? É porque quando você tem a Previdência Pública, na época que foi implantada, era uma maioria de trabalhadores sustentando uma minoria de idosos. O mundo, do jeito que está caminhando, com a baixa de natalidade e o envelhecimento da população, essa pirâmide vai inverter, ela vai ficar de cabeça para baixo. Porque uma minoria de pessoas produtivas vão sustentar a maioria de idosos. Então, o fracasso da Previdência Pública, embora hoje ele já seja evidente, vai trazer consequências muito ruins lá no futuro. Então, esse capítulo 4 destrincha um pouco sobre esse problema que a gente está tendo em relação ao fracasso da Previdência Pública. Então, é mais uma aula de economia e mais um capítulo fantástico, tá? Fiz uma ressalva aqui, separei uma observação. O livro aborda muito sobre economia, o que por si só é ótimo, né? Como eu já disse, entender economia é essencial para se investir bem, tá? No capítulo 5, o livro faz uma comparação entre ativos, tá? Te adianto, né? Quando a gente compara ativos, a gente está comparando, está fazendo basicamente o que o gráfico fez, né? Mas no caso aqui o gráfico pegou performance, né? Durante 200 anos. Aqui no capítulo 5, várias comparações são feitas em relação a ativos, em relação a por que a ação é melhor que título público. Aí se eu comprar a ação se eu vender a ação cara e comprar título público quando o juro está alto, eu vou ter uma performance melhor do que segurar a ação ou não? Então esse capítulo faz comparações, tá? Práticas, e que dá, né, cuja conclusão eu já te adianto que é favorável a adquirir ações, tá? O capítulo 6 compara risco e retorno, tá? E por incrível que pareça, e eu não sei se você está familiarizado, mas é consenso de que os títulos públicos existe um consenso de que títulos públicos são mais seguros do que ações. Porém, isso não é verdade. As ações são menos arriscadas que títulos públicos. Por quê? Nesse capítulo você vai entender por quê, mas a questão principalmente aí do risco de oportunidade, né? Quando você tem uma carteira 100% título público, você deixa de alocar, por exemplo, em ações que vão ter performance muito superiores aos títulos públicos. Basta você ver o gráfico, tá? Aqui ações, bonds são títulos públicos e bills são títulos de dívida privada, né? Que no Brasil seria debentures, tá? Alguma coisa aí nesse sentido. No capítulo
7, a gente tem considerações sobre o índice de mercado, e no capítulo 8, mais especificamente, o SP500. Né? Tem vários índices, embora sempre tenha um índice que fique mais popular que o outro, mas na Bolsa Americana tem dezenas de índices, e a brasileira também, não tem só Ibovespa, tem vários índices, tem índice de dividendos, de small cap, entre outros. Tá? Então tem vários índices aí, e o capítulo 7 e 8 fala um pouco sobre isso. Tá bom? O capítulo 9, que é um outro capítulo muito importante, que faz a comparação tributária entre ativos. Tá? É importante saber sobre impostos. Infelizmente, o imposto é uma coisa, né, que não tem como escapar, e você é responsável pelo pagamento de impostos sobre as suas ações. Então, infelizmente, se você quer de fato investir, você tem que aprender um pouco sobre impostos. Tá bom? Até porque você que é responsável pelo pagamento. Por mais que você terceirize para, por exemplo, o contador fazer seu imposto de renda, por exemplo, saiba que caso dê problema, quem responde não é o contador, é você. Tá? A responsabilidade é sua. Capítulo 10 fala sobre lucros, dividendos e indicadores. Na verdade, esse capítulo pega diversos fatores relevantes a tanto contabilidade quanto possíveis indicadores que podem mostrar que são relevantes para se observar, para selecionar boas ações. Então é um capítulo que fala mais da prática de investimento em si, um capítulo muito bom. Tá? O livro aborda vários dados referentes a investimentos e analisa um a um. Então, por exemplo, preço-lucro, seguir preço-lucro, comprar a bolsa americana quando o preço-lucro está baixo, foi um bom negócio ou um mau negócio? Esse capítulo vai te mostrar isso aí. Tá? Queria frisar que o livro faz isso, o livro introduz perguntas e vem respondendo. Na prática, pega o histórico. Quem comprou SP500 quando o preço-lucro estava baixo, se deu bem, se deu mal? Esse capítulo te mostra. Tá? Capítulo 11. Parâmetros para avaliar o futuro do mercado de ações. Então, basicamente, na verdade, esse capítulo faz o quê? Ele vai correlacionar dados econômicos e ver se existe a correlação de tal dado sai positivo ou tal dado sai negativo, o mercado sobe ou cai. Tá? Então, por exemplo, o PIB subiu, isso indica que o mercado vai subir? Isso indica que o mercado vai cair? Isso indica que o mercado vai andar de lado? Historicamente, o que aconteceu? Ele vai lá, pega e te mostra. Entendeu? Então, assim, esse livro é sensacional, cara. Ele responde tudo, não deixa uma pergunta aberta. Capítulo 12, superando o mercado. Então, basicamente, esse capítulo identifica empresas que tiveram uma performance muito superior ao mercado, começa a comparar essas várias empresas que tiveram essa ótima performance e busca selecionar características que elas tenham em comum para identificar a partir de quais características você vai achar uma empresa que provavelmente terá um desempenho muito melhor que o mercado. Então, novamente, é outro capítulo essencial e que impacta, né, diretamente na sua capacidade de aprender, selecionar boas empresas. Tá? O capítulo 13 fala sobre investimentos globais, mas não quis me aprofundar muito. O capítulo 14 fala um pouco. Isso aqui é um conteúdo interessante. Ouro, política monetária e inflação. Então, se você não sabe, os Estados Unidos, né, teve esse episódio aí de quebra do padrão ouro. O que era a quebra do padrão ouro? O dólar estava ancorado no mesmo valor de ouro. Né? Então, tantos dólares equivalia a tantos gramas de ouro. E os Estados Unidos quebrou isso com essa política inflacionária. Hoje é difundido no mundo inteiro. Tá? Não existe mais o padrão ouro. Não existe uma correlação de ouro idêntica à moeda. Né? A mesma quantidade de ouro e moeda.
E se você analisar, principalmente aí no YouTube hoje, tem muita gente que é crítico a essa política monetária e baseada na inflação, tá? Que é após quebrar o padrão ouro. Principalmente os liberais e libertários. Porém, o que é pouco dito sobre isso é que, embora essa modificação na política monetária para uma política monetária baseada na inflação tenha trago problemas, tá? Ela também trouxe algumas soluções. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo mais recente. Recentemente os bancos centrais do mundo inteiro começaram a praticar uma coisa que até 2008 nunca tinha sido vista, que é o juro muito baixo ou até negativo. Ou seja, se você deixar o dinheiro do banco, ele vai diminuindo, né? Você não ganha mais dinheiro, você perde. O juro está negativo. Tá, isso é estranho e isso pode ter trago alguns malefícios para a economia como um todo. Sim, mas trouxe também benefícios. Criou-se empresas, por exemplo, que não tinham obrigação de dar lucro, já que o juro é negativo, então elas se financiam com dívida eternamente, e essas empresas mudaram o mundo. Então, por exemplo, o Uber é uma empresa no sentido das finanças péssimo, não dá lucro. Para o Uber, já vi diversos estudos sobre, para o Uber dar lucro, ela simplesmente deveria existir condução 100% autônoma, o que de certa forma existe, mas ainda não é amplamente... A tecnologia não se desenvolveu ao ponto de ter Uber 100% autônomo no mundo inteiro, tá? Mas de certa forma é uma evolução e o mundo inteiro hoje utiliza o Uber, tá? Então tem problemas sim, mas também tem pontos positivos. E esse capítulo fala bastante sobre essas coisas, tanto as questões negativas quanto as questões positivas, tá? É o capítulo 15, ações e o ciclo econômico. Então, correlaciona a performance das ações das mudanças cíclicas. Então, por exemplo, quando a inflação sobe, o que acontece com as ações? Na média histórica. Quando os juros sobem, o que acontece com as ações? Quando as commodities sobem ou caem, o que acontece com as ações? Esse capítulo traça essas correlações, tá? Mostra o que esses dados, o que essas mudanças cíclicas impactam no retorno das ações no longo prazo. O capítulo 16, ele fala sobre correlação entre ações e eventos mundiais, e isso é muito interessante. Então, por exemplo, sei lá, nós vivemos 2 eventos mundiais muito recentes, né? Em 2022 nós estamos falando lá da questão europeia, né? Que eu não posso citar o que é, que está acontecendo agora, todo mundo sabe. E em 2020, né, nós tivemos esse problema de saúde pública e mundial. São 2 eventos mundiais, tá? Quando acontece o evento, uma catástrofe mundial, existe uma correlação de que as ações sobem, ou as ações descem, ou as ações andam de lado. Então, basicamente, nem todo evento mundial causa quedas duradouras. Então, você vê quedas acentuadas, porém de curto período. O mercado recupera-se em curto período, tá? Só para vocês terem noção, na crise de 19, né, que foi a maior da história, a Bolsa Americana levou mais de 10 anos para renovar o topo. Entendeu? Então, quando você vê que 2020 a bolsa caiu 4, 5 meses, já estava voltando para a máxima, entendeu? Compara lá com o passado, 10 anos, 12 anos, entendeu? Então, essas quedas acentuadas acontecem, porém, tende ao retorno muito rápido, tá? Capítulo 17, fluxo de dados econômicos. Também tem uma baixa correlação. Então, por exemplo, saiu um dado que o PIB caiu. Não se esperava que o PIB ia cair dos Estados Unidos, mas ele caiu bastante.
não quer dizer que o mercado vai cair. Então tem uma baixa correlação, indicadores econômicos negativos e performance do mercado. Tá? Você não pode traçar esse paralelo de que o PIB caiu, a bolsa vai cair também. Tá bom? Capítulo 18 e 19 é sobre fundos e volatilidade, não tem muito a ser acrescentado, tá? Embora o capítulo 19 seja bastante interessante, mostra muita coisa sobre essa questão da volatilidade. O capítulo 20 é fantástico, né? Fala sobre análise técnica e refuta inúmeras possibilidades da análise técnica, né? Então é um estudo bem completo e basicamente conclui que a gente já sabe que a análise técnica é falácia. Tá? Nesse ponto, análise técnica é falácia, é minha opinião. O autor não escreveu isso não, mas quis dizer. O capítulo 21 testa anomalias de calendário. E isso aqui é muito interessante, é um capítulo que agrega muito. Então, por exemplo, observou-se no longo desses 200 anos que a maioria esmagadora dos meses de fevereiro foi de muita baixa, de muita queda, e vários dos topos da bolsa foram alcançados em outubro. Então, historicamente, a bolsa caía muito em fevereiro e subia muito em outubro. Será que se eu comprasse em fevereiro e vendesse em outubro, não é melhor do que ficar comprando ações e segurando? E aí o autor faz uma série de backtests, tá? Uma série de perguntas como essa do exemplo e comprova que não, que segurar ações por longo prazo é a melhor estratégia. Inclusive, o estudo é muito bem feito que, por exemplo, se você segura uma ação de fevereiro a outubro, você não estará com ela de novembro a janeiro. Então ele abate esse período até mesmo, né, dos dividendos que você receberia. Então é um estudo muito bem feito e que garante que a melhor possibilidade é, de fato, né, você acumular ações, tá bom? No capítulo 22, ele aborda vários aspectos aí das finanças comportamentais e psicologia do investimento. Eu já trouxe muito conteúdo sobre isso no canal. Assim, na minha opinião, é um dos vários aspectos aí, das várias habilidades que você tem que desenvolver para ser um bom investidor. É essencial, tá? É essencial nos tempos de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, consumindo conteúdos mais rápido, sabe? TikTok, Reels e tudo mais, que de fato, por ser mais rápido, baixa um pouco a qualidade não que baixe a qualidade do conteúdo, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que se você quer passar um conteúdo para ensinar pessoas, é muito difícil você fazer nessa mecânica de Reels, entendeu? Então as pessoas estão cada vez mais viciadas nesse tipo de conteúdo e é um conteúdo mais de cunho mais supérfluo, tá? Então desenvolver aí essa questão comportamental, essa psicologia, tá? Buscar não ser ansioso na questão dos investimentos é muito importante. Esse capítulo é talvez um dos que você mais deveria ler, tá? Porque é um problema generalizado do mundo de hoje, tá bom? O capítulo 23, ele fala um pouco sobre o desempenho de fundos, tá? E cita favoravelmente, principalmente os ETFs. Os ETFs, quando fala desempenho de fundos, quando ele cita fundos, ele quer falar fundos de gestão ativa, que são esses fundos de ações que o cara fica comprando e vendendo quando ele achar que deve, tá? Ele é crítico quanto a isso, assim como a maioria dos bons investidores da história. Os fundos de ações têm péssima performance, tá? Porém, ele cita favoravelmente os ETFs. E os ETFs são fundos passivos. Então, basicamente, o que o ETF faz para você é alocar seu dinheiro no índice, tá? Que a própria gestora te mostra lá qual que é o índice, tá? E o cara aí, o grande gênio aí por trás da criação dos ETFs, né? O John Bogle, que é foi o fundador da Vanguard, né? Que assim como a BlackRock é a outra empresa aí de ETFs. Então, o ETF, lembrando que tem baixo custo de manutenção, né? Diferentemente dos fundos de gestão ativa. Então, ele é crítico em relação aos fundos de gestão ativa, porém, ele é
tem uma visão muito favorável em relação aos ETFs e inclusive eu também tenho. E vários outros grandes investidores aí da história também concordam com o Jeremy Siegel, tá bom? E no capítulo 24, ele te dá vários aspectos aí para você conseguir estruturar para você uma carteira de ações para crescimento no longo prazo, né? Crescimento no caso do patrimônio, tá? Não quer dizer que é porque tem alguns jargões aí na internet que ações, por exemplo, de crescimento são ações que têm um crescimento elevado, uma valorização elevada, porém paga pouco dividendo. Esse crescimento não é sobre esse tipo de ação específica, até porque ele é favorável ao investimento em ações que pagam bons dividendos, tá? Aqui esse crescimento é patrimonial. Então vou até colocar aqui, vou editar aqui no finalzinho, ó, para não ficar uma interpretação errada, tá bom? Mas no mais, pessoal, é isso. Como eu disse, é um excelente livro. Espero que vocês tenham gostado. Te agradeço por ter ficado até aqui. Peço novamente que você me ajude lá com o compartilhamento. E muito obrigado. Até a próxima.